Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, e assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, e com duas cobriram o rosto, e com duas cobriram os pés, e com duas voavam. E chamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que chamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de homens, de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus. Irmãos, havia os mandamentos da lei, havia sacerdotes, houve várias e várias leis que, se nós for ministrar, nós for colocar em ponto de tanta lei que existia, mas o Senhor nos deixou apenas 2 para nós tentar cumprir ela, que está dizendo: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Será, irmãos, que este primeiro versículo, como está em nossa vida, irmãos? Porque vai ser citado, irmãos, uma passagem que Deus levantou um homem para mudar a história de Israel, para profetizar para Israel uma coisa que nem tinha noção quando ia acontecer, que foi Isaías. Isaías profetizou a vinda de Jesus bem antes de qualquer outro profeta chegar e falar que Jesus ia vir, não. Ele veio falando: vai vir um cordeiro que vai vir entre nós, ele vai ser morto, mudo e calado, e ele vai levar os nossos pecados. Irmãos, quando eu olho para este capítulo 6, eu vejo um homem separado para Deus usar, pronto e capacitado e cheio da autoridade de Deus para Deus usar tremendamente na terra. Mas quando eu olho para esse versículo e para esse capítulo, irmãos, eu encontro uma fragilidade tão grande no ser humano, que às vezes, irmãos, nós pensamos que nós já estamos pronto em um estado principal de santidade e pronto para fazer a obra de Deus, e talvez muitas das vezes Deus está falando: não é só isso que eu tenho para te dar, não é só até aí que você vai, não é aí que você vai parar, você vai além, mas você precisa de conhecer a mim primeiro para você ir além. Porque, irmãos, quando nós conseguimos jejuar 5 dias na semana, e na outra semana nós entramos na luta, Deus não vai nos odiar por isso, não. Quando Isaías ele olha para o povo de Israel, no capítulo 4, ele começa no capítulo 1, ele é separado, no capítulo 2 ele já começa falando: ai de vós, Israel, ai de vós, nação que não conhece a Deus, ai de vós, pastores que não conhece a Deus, ai de vós, sacerdotes que não conhece a Deus, ai de vós, homens de Israel que não tentam conhecer o poder de Deus. Isaías, para olhar para ele mesmo, talvez poderia olhar no espelho e falar: eu sou o único em Israel que sou separado para fazer a vontade de Deus. Porque quando Deus ele pega você e fala: vai, ele está te impulsionando para fazer algo.
Você tem que fazer com honra, com glória, com dor, com alegria, com júbilo. Tá bom, vai. Tá com dor, vai com dor. Tá afligido, vai afligido. Tá passando na tempestade, vai na tempestade. Você tá na bonança, vai na bonança. Você tá glorificando, vai glorificando. Não tá chorando, vai gemendo. Mas vai, não para, vai. Mas nós temos que reconhecer, irmãos, e não descer do pedestal, não descer da autoridade, daquilo que Deus te entregou, não é parar, não é isso que eu estou te dizendo. Você tem que parar e voltar no seu quarto, você tem que parar e descer na humilhação e falar: Deus, eu reconheço agora que eu não estou pronto ainda para me adaptar com aquilo que você tem para me dar, com aquilo que o Senhor tem para me dar. Mas, irmãos, quando Isaías, ele olha, amados e queridos irmãos, agora, quando o rei Uzias morreu, ele olha agora, ele entra dentro do templo, e agora, irmãos, ele achava que ele estava pronto para ir, que ele estava capacitado para ir, que achava que Deus falava com ele, agora aparecia para ele. Não, Deus, amados, tem os seus meios de trabalhar. Deus olha para Isaías e fala: Isaías, ainda você agora vai me conhecer para depois você continuar o teu ministério. Aleluia. Quando, amados e queridos irmãos, quando uma fumaça começa a incendiar aquele templo, quando agora, amados e queridos irmãos, a glória de Deus desceu naquela casa, Isaías não conta a história se ele estava orando, se ele estava louvando, que ele estava glorificando, não, mas a Bíblia fala que ele estava de pé. Em primeiro lugar, ele estava na posição para Deus falar com ele. Não é de qualquer maneira, irmãos. Você tem que perguntar para Papai do céu: Papai do céu, por que o Senhor calou? Papai do céu, por que eu estou nessa guerra? O Senhor não está falando nada. Às vezes, irmãos, tem algo tirando a nossa fidelidade com Deus e achando no nosso subconsciente que nós estamos fiel com o Papai do céu, mas não, tem algo nos atrapalhando, uma pedra no meio do caminho, está te embaraçando, está tubicando, e não se prostra diante dele e fala: Papai, por quê? Isaías parou, olhou e viu: agora está diferente. Não é mais só a voz, está diferente, tem fumaça no meio. Agora ele olha para um lado e vê agora serafins entrando naquele lugar, e agora estavam voando em redor deles. Havia 6 anjos, com 6 asas, com 2 cobriram o rosto, e com 2 os pés, e com 2 voava. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele viu os anjos, ele parou e falou: eu não estou pronto ainda não. Por quê, irmãos? Porque quando ele olha, ele vê algo de diferente. Ele vê algo que muda a subconsciente e muda a história do raciocínio que ele tinha sobre Israel. Preste atenção. No versículo 4 e no versículo 2, no versículo 4 ele começa falando: ai. Por exemplo, ai dos que puxam pela iniquidade com as cordas, e a vaidade pelo pecado, como se fosse como cordas de carros, e dizem: apressa e acabe com suas obras, para que vejamos, e aproxima-se e venham o conselho do Senhor de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam o bem, e ao bem o mal, que fazem a escuridão a luz, e da luz a escuridão, e faz amargo e doce amargo. Irmãos, Isaías agora ele estava predestinado a fazer uma escalata de profetas, de homens e mulheres de Deus, para fazerem a obra do Senhor Jesus. Porque Isaías, se você for olhar para os olhos espirituais, Isaías agora ele consegue olhar e consegue agora ver anjos voando, amados e queridos irmãos, e ele começa dizendo desta maneira. Então agora Isaías disse desta forma:
ai de mim, que vou perecendo e o pecado dentro de mim vai me consumando. Isaías agora olha para dentro dele, ele não olha para Israel, ele olha para dentro dele. Eu sou incapaz, eu não estava pronto, eu estava cheio de pecado, eu estava cheio de iniquidade, eu não estava capacitado para fazer a obra de Deus. Se o homem carnal olhar para essa palavra, fala. Então no versículo 5, não era Deus que estava falando com Isaías, não, irmãos. Isaías estava mostrando para Israel que para ser um profeta de Deus, ele tem que estar inteiramente capacitado em a mente psicológica, em um coração puro e não sangrento, um coração cheio de bondade e misericórdia, um corpo lavado, remido e sarado na presença do Senhor, não olhando para as concupiscências do mundo, não olhando para os desejos da carne, não olhando para as coisas fraudulentas, mas olhando para Papai do Céu e falando: Deus, o Senhor é sobre todas as coisas em minha vida, a sua vontade e o meu amor pelo teu evangelho está acima de tudo. O mundo perece, mas eu tenho que estar, eu e o Senhor, ligado. Eu tenho que estar com o Papai do Céu ligado inteiramente. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou nos meus lábios e disse-me: eis que toca os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Aleluia! Amados e queridos irmãos, a palavra é desta noite: se aparecer 5 anjos, 6 anjos aqui, quem é digno, amados e queridos irmãos, de abrir os olhos e olhar para estes anjos voando ao nosso meio? Quem é digno de olhar para eles e falar: eu não tenho pecado, eu não tenho coisa que vai me incriminar, eu não tenho? Irmãos, preste bem atenção. Preste atenção no versículo, no contexto e no texto bíblico. Preste atenção. Preste atenção. Isaías viu quem? Os anjos. Agora ele se fracassou e falou: ai de Israel, não, é ai de mim. Não é ai deles não, é ai de mim, porque eu não estou capacitado, eu não estou bem, eu não estou pronto. Ai de mim que eu não estou pronto para continuar a jornada e a guerra. Ai de mim. Preste atenção, se Isaías viu os anjos, imagina se ele tivesse visto Jesus. E se Jesus aparece para ele como apareceu para Paulo, qual seria a reação dele? Mas, amados, a Bíblia diz, o texto diz, que quando nós olhamos com os olhos espirituais, irmãos, para esta passagem, Isaías estava mostrando para eles desta forma. Isaías estava dizendo no seu subconsciente, talvez: ainda eu vou profetizar ainda, mas eu estou dizendo a vocês: reconheçam aquilo que está fraudulento na tua vida, reconheça aquilo que está te embaraçando no meio do caminho na tua vida espiritual, reconheça aquilo que está te embaraçando e você não está tendo um encontro com Jesus realmente. Reconheça. Isaías estava mostrando a eles: eu vou ainda profetizar que o Messias vai vir, eu vou ainda profetizar a ruína de Jerusalém, eu vou ainda profetizar a ruína de Judá, mas primeiro eu vou ter que encontrar com o mestre querido. E querido irmão, querida irmã, a Bíblia fala, irmãos, queridas irmãs e queridos irmãos, a Bíblia fala que Papai do Céu tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele, que o seu psicológico e que a tua vida guarda a palavra de Deus,
Deus, por mais que você venha passar uma vida de angústia e de luta e de guerra, mas no final você vai ser mais do que vencedor e vai encorar com a coroa da justiça, porque você vai passar no meio do vale, você vai passar no meio dos profetas e dos sacerdotes, mas você vai estar lavando a tua vida, purificando a tua vida, se separando para encontrar com Deus. Quando o anjo fala para ele, Deus vem e aparece a ele e fala: quem é que vai ir por nós agora? Quem há de ir? Quem é que eu vou enviar? Quem é que eu vou enviar, Isaías? Você falou ai de Israel, agora você está falando ai de você. Agora você vai ficar prostrado aí porque você tem pecado, mas o teu pecado foi purificado, o anjo tocou na tua boca, foi retirado a tua falha. E agora, Isaías, qual é a tua reação? Isaías olha para papai do céu e fala: porém, Senhor, enviai-me e eis-me aqui, envie as nações de Israel. Isaías, ele foi encontrado com Deus, encontrou as tuas falhas, encontrou com o seu pecado, mas o teu pecado foi perdoado, foi sarado, foi arrancado da carne aquilo que ofegava ele, e agora ele se coloca o quê? Pronto para ir para a guerra. Aleluia, aleluia, aleluia. O nosso século 21, irmãos, está dessa forma. O pastor fala: irmãos, vamos se consertar, conserta a vida, irmão, paga um preço. Ah, eu vou nada. Falou do meu pecado para a igreja toda, não vou mais não. Irmã, para de alisar cabelo. Ah, vou nada, vou para a igreja nunca mais. Irmãos, preste bem atenção. Preste bem atenção no contexto e no texto bíblico. Preste atenção no texto e no contexto. Os anjos queriam vir pregar a palavra. Os anjos queriam vir pregar a palavra. Deus não permitiu. Deus colocou quem? Quem que é o anjo? O anjo da igreja quem? O pastor. Os obreiros são tendo autoridade de pregar a palavra de Deus. Então, irmãos, quando ele prega para uma sociedade do século 21, falar: irmão, você não está entregando dízimo, endurece o coração, não quer pagar dízimo. Ah, vou pagar mais nada. Abençoar pastor, vou nada. Ah, vou fazer isso não. Vou fazer isso não. Ei, Isaías, para ser um profeta da Bíblia, que escreveu mais, amados e queridos irmãos, mais as histórias de Jesus, sem ele conhecer Jesus, antes dele escrever e profetizar, ele teve que aceitar o seu pecado, ele teve que aceitar a sua iniquidade, reconhecer a tua falha, se humilhar dentro do seu coração. E quando o papai do céu falou para ele: quem é que eu vou enviar? Ele fala: papai, eu estou pronto, me envia. Será que essa geração consegue ouvir uma palavra de conserto e chegar na tua casa e dobrar o seu joelho e falar: eis-me aqui, Deus, tira o meu pecado, me conserta, tira isso de mim, me limpa, me lava, me purifica, separa, me mostra como te agradar, me mostra como se separar, me mostra como estar na tua presença, me mostra, Deus, me mostra. Mas olha aqui, eu estou aqui, Senhor, me purifica, me prepara. Irmãos, Deus não é covarde. Deus, Ele é Deus para te visitar na tua casa de madrugada, de joelho dobrado ou dormindo. Ele é Deus para te colocar de pé no outro dia e dizer para você: conserta, olha no altar quebrado que ficou naquela pregação e conserta a tua vida a partir de hoje, porque você não mais vai ser fracassado, você não vai falar: eu estou cheio de fraqueza, está entrando psicológico, coisa de demônio na minha cabeça, eu estou ficando fraco. Mas, irmãos, pelo amor de Deus, eu quero te dizer: dá ouvido
Quando alguém dizer para vocês que pastor é chato, o obreiro é chato, isso é chato, não. Fala, sai Satanás da minha vida, porque eu não quero que o mal venha sobre mim para depois eu me consertar. Ei, amados e queridos irmãos, agradece a Deus no tempo da aflição, não. Não agradece a Deus no tempo da doença, não. Agradece a Ele enquanto você está tendo força, enquanto você não está tendo dor, enquanto a velhice não chega, enquanto você está sendo preparado para ouvir a palavra de Deus e ser usado por Deus. Deixa a palavra de Isaías entrar em teu coração. Eis-me aqui, papai, enviai-me ao mundo para que o mundo saiba a verdadeira palavra de Deus. Amém? Palmas para o Senhor Jesus. Vamos se colocar de pé.